30º domingo do tempo comum. Amar a Deus e ao próximo é a essência da nossa liturgia nesse domingo. Começando pelo Evangelho de Mateus 22, naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Lucas, evangelista, nos conta que Maria e José perderam o menino Jesus em Jerusalém e que o encontraram 3 dias depois no templo, junto aos doutores da lei. Jesus já conhecia esses doutores da lei há muito tempo. Voltando ao Evangelho de São Mateus, os fariseus, vendo que com suas perguntas não conseguiram se livrar de Jesus, tentam mais uma vez colocá-lo à prova, enviando um doutor da lei, ou seja, um mestre que o questiona para colocá-lo em armadilhas. Mais uma vez, tentam fazer Jesus cair na armadilha. A pergunta era comum na discussão entre os rabinos, pois, se havia 614 leis, qual seria a mais importante? Uma pergunta difícil, pois eram 365 leis do não, uma para cada dia, e 248 do sim, ou seja, o que não deveria ser feito e o que deveria ser feito. Nos 4 evangelhos, Cristo nos mostra ter uma relação muito livre com os mandamentos, e sua resposta está, portanto, além de todas as expectativas. Ele cita e corrige radicalmente o capítulo 6, versículo 5 do livro do Deuteronômio, que está no Credo de Israel, e o separa dos mandamentos para torná-lo em o mandamento, o mais importante, porque o amor a Deus e ao próximo não se limita a obedecer à lei, mas é o fundamento e a forma de viver a fé, a relação com Deus, que é Pai. Amar a Deus de todo o coração, pois o coração é o centro unitário de toda pessoa, aquele que traz de volta à unidade, ao tudo, a Cristo, que é tudo em todos. Essa unidade total vem praticamente só de Deus, único que é íntegro e íntegro em cada ato, em cada gesto, em cada pensamento, precisamente porque é amor. Só o amor une tudo. Assim sendo, não é a lei que salva, mas só o amor tem o sentido porque dá vida, nos revela o sentido de nossa vida, iluminando o que fazemos. Bem, eu queria partir daquela cena, muito bem demonstrada pela arte, que a Vilma apresentou. Ele, ainda um adolescente, manteve um diálogo com os doutores, mas a forma como aparece ali os doutores, como que escondidos atrás daqueles rolos, e Jesus, ele pega um rolo, desenrola e mostra realmente a essência. E quando um fariseu pergunta a ele qual é o maior mandamento, e nós sabemos, como foi falado agora, já estavam em 614, né? Jesus responde que o maior mandamento é o amor, como está escrito no livro da lei. Assim a gente vê a integração entre o amor e a lei. Um está em função do outro, ou seja, a lei está em função do amor. E aí nós podemos ter segurança de saber que estamos cumprindo a vontade de Deus, né? Quando, com todo o coração, com toda a alma, com todo o nosso ser,
né, com devoção, nós nos entregamos a Deus e, com todo cuidado, nós cuidamos do próximo. Isso chama cuidados, né? Como fez o bom samaritano, que ao passar pela estrada, viu aquele homem caído e cuidou dele. E nós temos exemplos de quem consegue realmente, o santo consegue unir essas duas coisas. E um exemplo bonito e muito recente é o beato Carlo Acutis, que manteve uma devoção pela Eucaristia, pela missa, muito difícil de se ver num adolescente. E, por outro lado, ele passava boa parte das noites distribuindo alimento aos pobres, justamente numa Itália hoje que está doentiamente avessa a pessoas de fora, a estrangeiros, né? E se nós pegarmos esse caminho, nós veremos que a lei e o amor se encontram quando a lei está realmente em função do amor. Eu queria ler aqui, para a gente encerrar, algumas palavras do Papa Francisco na recente encíclica Fratelli Tutti, quando ele diz: cuidemos da fragilidade de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada idoso, com a mesma atitude solidária e solícita, a mesma atitude de proximidade do bom samaritano. Aí está realmente esta unidade entre o amor a Deus e o amor ao próximo, que são insuperáveis. E eu quero encerrar também, a minha fala, desejando que esta 10ª catequese seja realmente compartilhada com muita gente e pedindo que o beato Carlo Acutis rogue por nós. Amém.